Vamos debater muito sobre o Santos que vai se reforçando, né? Biliarci deve estrear no próximo sábado. A tendência é essa, o jogador está treinando normalmente. Já fez um treinamento à parte na semana passada, já está há 10 dias treinando no Santos Futebol Clube. Então ele deve reunir condições pelo menos para começar no banco. O Wendel Silva viajando para o Brasil entre Santos e Porto. Está tudo certo, meu caro Elias Cabrini Russo. O jogador chega aí por empréstimo. E o Sofa, falta questões ali de documentação, visto, para que o jogador possa ser anunciado. Também está contratado pelo Santos. 3 reforços, Elias, que mudam o patamar do Santos Futebol Clube, Elias Cabrini Russo. Biliarci, o Wendel Silva e o Sofa mudam o patamar do Santos Futebol Clube para o restante da Série B do futebol brasileiro, Elias? Olha, Marcão, a gente tem que esperar esses caras chegarem, entrar em campo para a gente ter uma certeza disso, né? Mas pelo histórico de cada jogador aí, pelo currículo que a gente tem visto, eu não acredito que vai mudar tanto de patamar assim. É claro que o Carille vai ter mais opções, né? Que a gente tem visto um banco de reservas que só tem jogador de defesa e muitos jogadores, a gente sabe que qualidade quase zero, então é importante, né? Vamos torcer demais para que esses jogadores chegando consigam pelo menos melhorar um pouquinho, né? Na parte ofensiva do Santos, que está faltando bastante, né? A gente precisa de um centroavante ali, é muito claro isso, precisa de um meia de criação. Esses jogadores não vêm, né? São jogadores que estão chegando que podem fazer essas duas funções, mas eu não sei se vai ser o suficiente. Agora, mudar de patamar eu não creio não, Marcão, a não ser que esses caras venham e façam algo diferente do que a gente tem visto nas carreiras deles, nos currículos aí, para realmente o Santos mudar de patamar. O que eu me preocupo mais é com a próxima temporada, com esses jogadores que estão chegando. Giovanni Afonso, o Santos muda de patamar com a chegada do Biliarci, esse perto da estreia no próximo sábado, o Wendel Silva e também o Yusofa, 3 jogadores já contratados, Giovanni? Eu acho que não, Marcão. Acho que o Santos não muda de patamar. Acho que o Santos continua sendo o favorito da Série B, mas eu acredito que nenhum desses jogadores chega para mudar ali a cara do time do Santos. Eu até entendo que o Wendel Silva pode chegar sendo titular. Eu discordo do Alexandre Santacho, que trouxe ontem que o Wendel Silva vai começar no banco, vai ter muitas ali dificuldades para tomar a titularidade. Eu discordo dele. Eu acho que o Wendel Silva, pelo investimento que está sendo feito e por ser um jogador mais novo, contando com a má fase tanto do Julio Furch como o William Bigode, chega para ser titular, mas não acho que é um baita centroavante, aquele centroavante que vai mudar o Santos de cara ali, né, Marcão? Então são bons reforços, acho que são reforços mais para encorpar o time do que de fato elevar o nível das peças. Acho que o ataque, o Guilherme vai continuar sendo o grande destaque. No meio-campo, o Santos não trouxe nenhuma peça ainda. No sistema defensivo também não deve trazer mais ninguém, deve contar com o João Basso. Goleiro deve ser o Gabriel Brazão. Então acho que esses 3 reforços é mais de composição do que de qualificação do elenco, Marcão. Tá aí. Eu entendo o seguinte, eu acho que não mudam o patamar do Santos também não, nenhum dos 3 jogadores. Eu tenho uma expectativa um pouco maior pelo Wendel Silva, tá? Eu acho que o Yusofa, talvez em termos de mídia, vai ser até legal ver um africano jogando no Santos e aqui no futebol brasileiro. Eu acho que em termos de marketing, o Santos vai poder explorar o Yusofa muito bem. Vai ser uma atração ver o Yusofa jogando no Santos. Talvez não pelo futebol, né? Esse é o grande problema, esse é o grande detalhe. Mas espero que ele consiga, dentro das suas limitações. Já temos as informações que é um jogador tecnicamente muito limitado, mas quem sabe seja aquele jogador limitado, mas que tenha estrela, né? Às vezes o cara é limitado tecnicamente, mas se posiciona bem, se coloca bem, tem estrela, acaba dando certo. Então, olhando o copo mais cheio do Yusofa, espero que ele pelo menos tenha estrela e se coloque bem. Sobre o Biliarci, cara, me preocupa muito. Eu acho que é um jogador, pelo que nós temos de informações ali, bem mediano, né? Acho que um jogador nota 5, 5,5. Então vamos torcer para que ele consiga ser a melhor versão do Biliarci até aqui na sua carreira, porque se for o Biliarci dos 9 clubes que passou, vai ser um jogador que no final do ano o Santos vai estar pensando em devolver ele. Aliás, devolver não, porque o jogador tá sem clube, né? Então, não tem nem como devolver. O Santos vai, provavelmente, o Biliarci. Se for o Biliarci da média da carreira dele,
vai chegar no final do ano, o Santos vai tentar emprestar o jogador para algum outro clube. E o Wendel Silva, esse me parece que é um jogador que tem mais chance de dar certo. Porque, veja, ele chega para um lugar que o Santos não tá bem, que é a posição de centroavante, o Furt não tá legal. E aqui, olhando uma entrevista que foi concedida pelo jornalista José Miguel Machado, da Record TV de Portugal, ele fala sobre o Wendel Silva, né? Ele fala o seguinte, abre aspas para o jornalista português que acompanhou o Wendel Silva no Porto B. É um atacante com qualidade, que se destacou na equipe B do Porto. Ele chegou a ter 2 oportunidades no time de cima, jogos em competições menos importantes, mas mesmo assim foi chamado e chegou a fazer vários treinos com a equipe principal também. O jornalista ainda disse o seguinte sobre o Wendel Silva. Haviam algumas expectativas sobre ele. Na segunda liga, ele não se destacou tanto no início. Ele era um jogador bom, era um atacante um pouco mais móvel e não se destacou tanto pela finalização. Mas na última temporada, ele acabou sendo o goleador do Porto B com 18 gols em 30 jogos. Ele demonstrou uma capacidade acima da média para finalizar de várias formas. Disse também o jornalista português sobre o Wendel Silva. É um atacante móvel, pode jogar como ponta em algumas das alas, mas sozinho na frente ou nas costas de um avançado mais fixo. Tá aí, portanto, as referências sobre o Wendel Silva, de um jornalista que acompanhou a trajetória do atleta no Porto de Portugal, Elias. Marcão, no Porto B, né, acho que o cara pode fazer tudo isso, tomara que aqui na Vila Belmiro também, ainda numa Série B, né, já contando com ele também para a Série A, se Deus quiser, na próxima temporada, mas a gente tem que esperar, né, a lembrança que eu tenho do Wendel, uma final de copinha, né, pelo Flamengo, foi muito pouco, saiu cedo do Brasil, e o que eu acho interessante, que eu tenho ouvido do Wendel Silva, Marcão, é que é um jogador que não está acomodado, né, ele tem reclamado bastante, pedindo uma oportunidade no time principal do Porto, não tem conseguido, mas é um jogador que pelo menos não é aquele cara que fica, não, tá bom, tá jogando no time B, tá ganhando o salário dele lá e se acomoda, então é um cara que parece que tem essa vontade, né, eu acho que mudando de áreas agora, voltando para o futebol brasileiro, pegando um time gigante como é o Santos Futebol Clube, numa série B, eu acredito que vai dar tudo certo, vai voar. Então a expectativa é boa nesse sentido, né? Mas é um jogador que eu sinceramente ainda espero ele chegar e ver ele jogar com a camisa do Santos, porque a gente viu muito pouco dele aqui no Brasil. Ô, meu caro Giovanni Afonso, me diga uma coisa, o que tá pegando na questão do Youssouf Fanige, hein, Giovanni Afonso? Quais são os detalhes, a parte burocrática que falta para o jogador gambiano chegar ao Brasil e se apresentar oficialmente ao Santos? É questão de visto, Marcão. E o Sofa tá acertado com o Santos. O Varanda vem trazendo essa informação há alguns dias. Porém, o jogador gambiano tenta encontrar ali maneiras de conseguir o seu visto de trabalho brasileiro para aí sim conseguir viajar ao Brasil e assinar com o Santos, Marcão. Na Gâmbia não existe uma embaixada brasileira, por isso ele está tendo que fazer todos os trâmites lá no Catar. A expectativa é que ele consiga, ao longo dessa semana, entre hoje e amanhã, ele já consiga esse visto de trabalho para que viaje ao Brasil e assine com o Peixe, Marcão. O modelo de negócios será um empréstimo até o meio da temporada que vem, então até julho de 2025 ele ficará emprestado para o Santos Futebol Clube, recebendo cerca de 150 mil mensais junto ao Al Marquia do Catar, e caso o Santos queira adquiri-lo, existirá uma opção de compra para o Santos tê-lo em definitivo ao final do contrato, Marcão. Então só falta conseguir o visto para que ele venha ao Brasil e possa resolver tudo para ser novo jogador do Santos, Marcão. E o Sofanige, portanto, será o terceiro reforço do Santos Futebol Clube. Biliarse contratado, o Wendel Silva também confirmado, né? O Biliarse está contratado porque já assinou o contrato. O Wendel Silva está confirmado porque já está tudo certo entre as partes, vai assinar o contrato chegando ao Brasil, deve chegar ainda hoje, não mais tardar, até amanhã cedo o Wendel Silva estará no Brasil. E o Sofanige está ajustando a questão de documentação e assim que estiver regularizado, viaja para o Brasil para realizar exames médicos e também assinar o contrato com o Santos. A expectativa é que o Youssouf chegue ao Brasil até o final de semana, o jogador de Gâmbia que está
no futebol do Catar, no Al-Marquia, que caiu para a segunda divisão do futebol brasileiro. E aí, meu caro Giovanni Afonso, vai faltar talvez um goleiro e um zagueiro, né, Giovanni Afonso? Não sei se o Carille desistiu do zagueiro com a volta do João Basso. Talvez tenha desistido. E não sei também se o Santos vai desistir de trazer um goleiro após as boas atuações de Gabriel Brazão, meu caro Giovanni Afonso. Exato, Marcão. São duas posições em que estão de stand-by ali do Santos no mercado. A posição de goleiro, o Santos já tem o seu nome acertado, que é o nome do Renan dos Santos, um jogador que há semanas está acertado com o Peixe, porém, pela ali desconfiança por parte da diretoria, o Santos ainda não sacramentou o negócio e aguarda se de fato tem a necessidade de um segundo goleiro, né? Como você bem trouxe, é óbvio para todos, Gabriel Brazão vem correspondendo e correspondendo muito bem, e se fosse para vir alguém, seria para ser reserva de Gabriel Brazão. Então o Santos, ainda com muita calma, analisa se de fato precisa de um segundo goleiro e caso encontre essa necessidade, pega o telefone, liga para o Renan, já está tudo acertado, bases salariais, tempo de contrato, o Renan chegaria por empréstimo até o final da temporada, Renan chegaria para ser o goleiro reserva. E a posição de zagueiro praticamente já está nas mãos de João Basso, Marcão. O técnico Fábio Carille já estava gostando do que estava vendo nos treinos, porém a partida contra o Paysandu na última sexta-feira agradou bastante o treinador, que hoje vê o João Basso como seu terceiro zagueiro, já que ele foi preferência ao invés do Alex Nascimento. Então o Santos entende que com Gil, Jair, João Basso e Alex Nascimento tem os jogadores suficientes para tocar o barco até o final da Série B. O nome do Jean Pestanha foi um nome avaliado, um nome aprovado dentro do clube, porém com João Basso jogando bem e com Gil e Jair cada vez mais sólidos na posição, o Santos, assim como o goleiro, pode também não ver mais aquela necessidade para ir atrás de um defensor, Marcão. O Jair Pestanha, jogador colombiano de 26 anos, ele que pertence ao Pereira da Colômbia, ao Pereirão da Colômbia, é um jogador que também pode acabar pintando por empréstimo. A verdade dos fatos é que estamos chegando ali ao dia 13. A janela vai até o dia 2, é isso, Giovanni? 2 de setembro? Isso, Marcão, até o dia 2 de setembro para registrar jogadores no BID e até o dia 10 de setembro para fazer 8 trocas dentro da lista do Campeonato Brasileiro. Elias, eu acho que vamos ficar nesses 3 jogadores, talvez pinte aí mais o Renan dos Santos, que é o goleiro que já está palavrado com o Santos. Eu não sei por qual motivo a negociação ainda não concluiu, né? Me parece que o Santos está meio ali em cima do muro quanto ao Renan, mas acho que não vai sair muito disso não, viu, Elias Russo? E o Sofa, o Wendel Silva, Billy Arce, o Billy já contratado, os 2 demais confirmados, faltando assinar o contrato, e o Renan Santos. E também o jogador, o zagueiro Pestanha, esses ali em stand-by, Elias Cabrini Russo. Marcão, eu acho que vai ser por aí mesmo, né? Mas eu sinceramente, eu traria um goleiro. Eu não sei se o Renan, né? Claro que a gente precisa de um goleiro urgente para o lugar do Diógenes, que o Carille não confia, o torcedor também não confia. Se a gente tiver a infelicidade do Brazão sofrer uma contusão, tomar um cartão aí, a gente vai sofrer demais com o Diógenes no gol. Então precisa sim de um goleiro, talvez com um pouco mais de experiência. Se o Renan vier por 6 meses, acho que está de bom tamanho, pelo menos o torcedor fica um pouco mais tranquilo, porque o Diógenes, né, realmente ninguém confia nele, né? Agora, com relação ao zagueiro, eu acho que dá para subir para a Série A com o que a gente tem aí, mas já pensando, né, na saída do Gil, que infelizmente acho que vai ser difícil convencê-lo a continuar na próxima temporada, eu acho que o Santos precisaria sim já ir atrás de um zagueiro mais de qualidade mesmo, para chegar a vestir a camisa já, ou agora ainda na Série B, ou já pensando em 2025, porque a zaga vai ficar fraca, né? Só o Jair ali, que é um jogador que tem qualidade, mas é muito jovem também, e não dá para continuar com ele e o Basso ali fazendo a zaga, né, Marcão? Então, eu acho que essas posições são mais urgentes, na minha opinião, e esse camisa 10 que eu sempre esperei, sempre cobrei aqui, infelizmente parece que não vai chegar.